São 8 horas da manhã aqui em Brasília, ao vivo do Gabinete 16 do Congresso Nacional. Seu senador empregado público, meus únicos patrões brasileiros do país e fora do país, uma ótima e iluminada sexta-feira, 23 de agosto de 2019. Atenção para as notícias quentíssimas e uma bomba em gravação que vocês vão ficar revoltados ainda mais do que já são com essas duas figuras públicas do Brasil. Aqui, hoje é dia de sessão plenária, daqui a pouco às 9 horas da manhã, com no máximo 4 senadores presentes. Para variar, eu, inclusive, serei o primeiro a usar a tribuna, porque me inscrevo primeiro. Infelizmente, a gente tem que ser duro, porque é de estarrecer quando você ouve uma gravação dessa, num momento como esta semana, em que aqui no Senado Federal começou um movimento que tem hoje o apoio de 33 senadores, iniciado por mim, pelo senador do Paraná, Oriovisto Guimarães, pelo Girão do Ceará, pelo Lazier do Rio Grande do Sul, e fomos cada um em uma parte do plenário e fomos obtendo assinatura. Aí estão elas, ó, 33. A última foi a senadora Rose de Freitas do Espírito Santo a assinar. 33 de 81 senadores. Vamos conseguir mais até a semana que vem. Para que essas assinaturas? Para que o presidente Bolsonaro vete urgentemente a lei de abuso da autoridade. Isso é revoltante, né? É de causar indignação, como a Câmara Federal, em sua maioria absoluta, aprovou essa lei e quer, insiste na questão do abuso da autoridade. Por quê? Porque tem medo, porque tem rabo preso. E aí, votou dessa forma. Nós, senadores, queremos que o presidente vete. Coube a mim entregar ao presidente Bolsonaro esta lista na semana que vem, quando deveremos chegar a 40, por enquanto são 33 assinaturas. Agora, pasmem, senhoras e senhores jovens. Quase 2 anos atrás, o então senador corrupto de Minas Gerais, dos mais corruptos do Brasil, Aécio Neves, telefonou para o também corrupto e um dos maiores do Brasil, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Os dois conversaram no telefone sobre esta lei de abuso da autoridade, quando se começava a discutir aqui no Congresso Nacional. E aqui no Senado, em especial, a preocupação do Aécio Neves era pedir que o ministro Gilmar Mendes convencesse senadores para que votassem a favor e não contra a lei de abuso da autoridade. Prestem atenção nesta gravação e comentem à vontade, sem parar, na página Selo Azul do facebook.com/Cajuru Goiás e nas demais 29 redes sociais com 96 milhões de acessos mensais. É ou não de dar nojo esta gravação? E prestem atenção como o Aécio Neves pede e como o Gilmar Mendes atende e responde. Manda pro ar. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Sei como é que é a tua relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu?
Flecha, tá bom, falo com ele. Porque Tá. ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom, eu vou falar com ele. Né, Tá. Flecha, Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia disse, tô tentando construir e... Dá uma palavrinha com Flecha, a importância disso, e no final dá um sinal para ele, porque também ele não é muito assim, né, para entender a profundidade da coisa. Fala, ó, acompanha a posição do Aécio lá, que eu acho que é mais sereno, porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar uma satisfação no lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí e falar... Eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Importante, Ligo para ele agora, tá bom. Prestem atenção, 8h05 da manhã, 8h05 da manhã, aqui em Brasília, tempo bom. Daqui a pouco, nova pesquisa com surpresa sobre o governo Bolsonaro e o que pensam os brasileiros e as brasileiras. Em um minuto. Essa conversa aí, por que ela foi sobre lei do abuso da autoridade? O G1 da Rede Globo mostrou esta gravação quase 2 anos atrás e trouxe essa manchete e essa matéria. Veja aí. Então o G1 confirma que a conversa do Aécio Neves com o seu empregado Gilmar Mendes, que parece empregado, né? Parece jagunço, né? Então a conversa desses dois malandros canalhas é sobre lei do abuso de autoridade. Perfeito, Vitor Campos de Oliveira. Aí está a prova que essa conversa gravada, o assunto foi esse. Porque no telefone o Aécio não quis falar claramente o que era. Só que o Gilmar foi falando, né, o ministro. Não, eu já conversei com o senador Anastasia, conversei também com o senador Tasso. Ou seja, que força tem esse homem com os senadores aqui em Brasília? Então é por isso que nós, para o pedido de impeachment do Gilmar Mendes, não conseguimos 27 assinaturas nunca. Você chega perto de um senador e fala para ele, assina aqui o pedido de impeachment do Gilmar Mendes. É uma dificuldade, assim, quase que o colega senador te agride, né? Já o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, nós já conseguimos 25 assinaturas. Alessandro Vieira de um lado e eu de outro. 25, faltam 2 só. Do Dias Toffoli. Esse é mais fácil. A gente vai conseguir. Agora, do Gilmar Mendes é impossível. Então, o rabo preso de senadores com esse Gilmar Mendes não é rabo, não. É rabo de elefante. Tem algum rabo maior, Vitor, do que rabo de elefante? Qual que é maior? Rinoceronte? Não, né? Qual que é? Existe algum rabo maior? Porque só pode ser rabo preso. Não é possível. Olha a relação que ele tem. Um senador liga para ele como se fosse patrão dele e fala, ó, faz isso, convence os senadores, né? Enfim, vamos aprovar a lei do abuso de autoridade, ou seja, vamos calar a boca da justiça, do judiciário, vamos acabar com a Operação Lava Jato, essa é a primeira medida, esse é o primeiro passo. Então, aí está a prova maior do que estamos sofrendo esta semana, porém, com uma alegria maior do que 2 anos atrás. A prova de que este Senado mudou, que tem uma boa parte de senadores do bem. Tanto que Oriol Visto de um lado e eu de outro, nós conseguimos até agora 33 assinaturas. 33 assinaturas. Que vocês viram aí no banner as 33 assinaturas. E vamos conseguir mais. Com 40, com 41 é maioria, são 81 senadores, com 41 assinaturas, eu já vou lá pessoalmente entregar ao presidente Bolsonaro. Presidente, faça o que o Brasil quer, presidente. Vete a lei do abuso de autoridade, presidente. É o que o Brasil quer, presidente. E por falar em presidente, saiu a avaliação da gestão, o governo Bolsonaro sendo avaliado ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo
Pesquisa da revista Veja, em que eu peço por fineza a todos e todas que comentem no facebook.com/Cajuru Goiás se vocês acreditam ou não nesta pesquisa que traz a opinião do Brasil sobre os 8 meses de governo Bolsonaro. Ótimo, 11%. Ótimo, 11%. Eu vou falando e você vai vendo o gráfico. Bom, 19%. Bom, 19%. Regular, 33%. Ruim, 9%. Péssimo, 26%. Não sabem ou não responderam, 3%. 2%. Desculpe pela minha visão. Então, repetindo, o Brasil inteiro opinando sobre a avaliação de 8 meses do governo Bolsonaro. Repetindo pela última vez, ótimo, 11%. Bom, 19%. Regular, 33%. Ruim, 9%. Péssimo, 26%. Não sabem ou não responderam, 2%. Para concluir, a expectativa do eleitorado brasileiro. O governo Bolsonaro está sendo melhor, igual ou pior do que você esperava? Muito ou pouco? Muito melhor que o esperado, 11%. Muito melhor que o esperado, 11%. Um pouco melhor que o esperado, 16%. Um pouco melhor que o esperado, 16%. Igual ao esperado, 28%. Igual ao esperado, 28%. Um pouco pior que o esperado, 15%. Muito pior que o esperado, 27%. Muito pior que o esperado, 27%. Não sabem ou não responderam, 3%. Fechando de vez a pesquisa, expectativa sobre o final do mandato do governo Bolsonaro. Até o fim da gestão, em 2022, Bolsonaro fará um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Resposta do país: ótimo, 20%. Ótimo, 20%. Bom, 25%. Regular, 23%. Ruim, 8%. Péssimo, 21%. Não sabem ou não responderam, 4%. Hora certa, 8h13 da manhã, repita. 8h14 agora, essa é boa. Enfim, são essas as notícias. Em tempo, o presidente Jair Bolsonaro não desiste e vai mesmo indicar o seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, como embaixador dos Estados Unidos. Alega ele que a justiça já vasculhou toda a vida do filho e não achou nada. Também o presidente Bolsonaro, em declaração ao vivo ontem, disse que o Brasil está com problemas porque a imprensa é muito irresponsável. Concordam com o presidente Bolsonaro? Até daqui a pouco, em edição extraordinária, ou 1h30 da tarde, na primeira edição do telejornal A Voz do Senado.
Agradecidíssimo.